Você tem como pôr o fone aí? Tô me Tá. ouvindo, tá dando muito eco. Nossa, eu tô de fone. Nossa, então de novo o teu fone tá estouradaço. Mas hoje tá no 60. Estranho. Bem, tudo bem, deve ser coisa da minha Agora, cabeça, então. agora foi? Parou? Deu uma melhorada, não tô mais me ouvindo. Aí sim. Beleza, então olha só o que tá acontecendo aqui nessas primeiras frases, né, Sophie? Uhum. Se você convidar, então, N pessoas, né, não sei quanto é N, pode ser 300 mil pessoas, sei lá. Se você convidar N pessoas, você vai precisar de 2 vezes N docinhos, né? Uhum. Por exemplo, se você convida 10 pessoas, você vai precisar de 2 vezes 10 docinhos, que é 20 docinhos, certo? Sim. Perfeito. Então tu entendeu a lógica. Porém, no dia da comemoração, 20 convidados não compareceram, de modo que cada convidado presente poderia comer um docinho a mais do que o planejado. E ainda sobrariam 10. Assim, o número de docinhos que Rafael encomendou foi. Ah, então dá pra gente pensar algumas coisas aqui, né? Uhum. Sim. Ele tinha inicialmente convidado N pessoas. Vamos escrever de inicial, né? Ele convidou N pessoas. Uhum. Então, pela lógica, ele comprou 2 N docinhos, né? Sim. Isso. Só que na festa dele, olha só que coisa mais triste. É muito triste no aniversário de alguém quando te chamam. Sim. 20 pessoas não foram, né? Então tu coloca N menos 20, não faz sentido. Se N é a quantidade de pessoas, foi N menos 20. Faz Sim. sentido? Faz Sim. todo sentido do mundo. Só que tu continuou tendo comprado tu encomendou, né? 2 N docinhos, né? Então a gente tem 2 N docinhos para que N menos 20 pessoas comam. Então note, tu tem isso de quantidade de docinhos, Uhum. isso de pessoas para comer os docinhos, né? E ele Sim. está dizendo aqui que cada convidado presente poderia comer um docinho a mais do que o planejado. Um docinho a mais. Né? Quanto que é esse um docinho a mais? Como é que a gente colocaria isso matematicamente ali, né? Ah, bem, tem que pensar um pouco, né? Porque as pessoas faltaram, né? Mas a gente sabe então que cada pessoa agora, ó, vai poder comer 2 docinhos que elas já podiam, né? Então, cada uma dessas pessoas, ou seja, eu não sei quanto é N, mas eu sei que cada uma delas vai comer essa quantidade de doce. Bem, essa quantidade de doce a princípio, né? Porque cada uma pode comer 2, né? Uhum. Então, esse Sim. 2 aqui multiplica a quantidade de pessoas. Muito bem. Só que, além disso, uh, cada convidado presente poderia comer um docinho a mais e ainda sobrariam 10. Caramba, tá ficando tenso essa questão, hein? Então, quantidade de docinhos, cada uma poderia comer um docinho a mais. Então, se cada uma dessas N menos 20 pessoas comer um docinho a mais, quanto mais elas vão poder comer? Ó, mais isso, né? Porque além de ser a quantidade de pessoas, é a quantidade de docinhos a mais, né? Porque se cada uma pode comer um docinho a mais, então elas vão poder comer mais essa quantidade de docinhos, a quantidade de pessoas que vieram, não é? Hum. Entende o que eu quero dizer? Tipo, digamos que tu tenha convidado 50 pessoas, né? E cada pessoa vai poder comer um docinho a mais. Então cada uma vai poder Uhum. comer, ao todo, né, 50 docinhos, certo? Ao todo eles Sim. vão comer mais 50 docinhos. Faz sentido? Ah, sim, sim, sim. Faz todo sentido do mundo, né? Tá fazendo sentido, que bom. Tá. Só que além disso, olha só, ainda sobram 10 docinhos. Então veja, vamos aos poucos aqui, estamos falando de docinhos. Eu tô com uma fome desgraçada. Uhum. Então, olha só, estamos falando de quantidade de docinhos. Essa era a quantidade de gente, né? Então, cada uma vai comer 2. Tá escrito ali que cada uma pode comer mais um. Só que nessa brincadeira ainda vão sobrar mais 10. Então, a quantidade total de docinho tá aqui, né? 2 para cada pessoa, mais um para cada pessoa que pode comer, já que faltou um monte de gente. E vai sobrar ainda 10 docinhos, né? Beleza? Ah, sim, sim. Faz sentido ou não faz? Sim, sim. Então tá, eu não sei mais como falar isso, se tu não entendeu. Mas a lógica é essa, tá? Tá.
Então tá bom. Agora a pergunta é o seguinte: o número de docinhos que o Rafael encomendou, né? Ele quer saber quanto que é 2N. Só isso, ele quer saber quanto que é 2N, né? E, bem, a gente sabe uma coisa. Ele encomendou 2N. Foi isso que a gente conversou aqui no começo, lembra? Porque ele Sim. supunha que era N pessoas, ele encomendou 2N docinhos. Dois para cada pessoa que ele pensou que iria. Mas com a nossa conversa aqui, a gente descobriu que foi 20 pessoas a menos, né? Então aquela quantidade de pessoas que ele pensou que iria foi 20 a menos. Beleza? Uhum. Sendo assim, aqui a gente está falando de docinhos agora. Eu até poderia ter escrito aqui, olha só, que essa aqui, vamos dizer, é a coluna do docinho. Uhum. Aqui está tratando Entendi. tudo de docinho. Esse lado direito da seta, né? Vamos dizer assim. Aham. Mas está falando de docinhos. Ah, muito bem. Então a gente conversou que, na prática, o que aconteceu foi o seguinte: cada uma das pessoas que foram, ou seja, N-20, foi a quantidade de pessoas que foi, a gente já conversou sobre isso, pôde comer aqueles dois que ele tinha proposto inicialmente, então por isso 2 vezes isso. Só que eles poderiam comer mais um cada. Né? Então por isso que eu coloquei mais N-20, que é a quantidade de pessoas que foram. Cada uma vai comer mais um docinho, beleza? Sim. E ainda sobram 10. Então a quantidade de docinhos é isso aqui também. Isso aqui é a quantidade total de docinhos. É 2N, que é igual a isso aqui. Entendeu a ideia? Mas se ele só quer saber o quanto que ele encomendou, precisa de toda essa conta? Precisa. Senão não tem como descobrir. É, não é pra fazer. Ah, não é pra fazer só dois N? Quanto que é o N? Ah, é verdade. Mas aí, essa conta no final vai dar pra descobrir? Vai. Tá, Mas só vai se tu entender o que está acontecendo. Pode ter tá. certeza que eu vou sempre pelo caminho mais fácil. O caminho Hum, mais fácil que é esse. Se tu olhar a explicação lá, tá muito mais complicado que isso. Você não vai entender nada ali no que está escrito naquele PDF. sim. Não dá para entender nada lá. Mas entendeu que isso aqui é cada um comendo dois, agora cada Sim. um pode comer mais um, só que ainda Aham. sobra 10. Então, isso aqui é a quantidade total de doces, que a gente sabe que é 2N também. Então, a gente pode igualar essas coisas, porque elas são iguais. A mesma quantidade de doce. 2N é igual a tudo isso aqui, tá? Pode ter Uhum. certeza que. Então, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para deixar tudo alinhado, né? Esse 10 traseiro aqui pro ladinho. Beleza? Então, a quantidade de doces que ele encomendou é essa coisa toda aqui. Agora é só resolver essa conta, né? Que vai passar por um monte de detalhes matemáticos, do tipo fazer o chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Sim. Isso aí. Bem, uh, bem, vamos lá, vamos fazer o passo a passo, né? Queria simplificar umas coisas aqui, mas tudo bem. 2N, 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 20, menos 40. Essas coisas aqui podem sair do parênteses. Então vai ficar mais N menos 20. Ok? Sim. E aqui. Ah, desculpa. É isso, não, é isso mesmo. Não estou errando nada, tá tudo certo. Beleza, essa é a conta então. Agora, se Aham. você conseguir isolar o valor do N, está respondido o problema. Que tal você tentar isolar o N para mim? N igual a alguma coisa, é isso que eu quero. Pode ser? Tá bom. Tá. Vamos lá. Bem, isso aí eu acho que você consegue sem a minha ajuda. Só um pouco de autoconfiança, hein? Você já isolou muito X na sua vida, né? É. Então isole o N agora, só trocou a letra, mas a ideia é a mesma. Tá. Tá bom. Peraí.
É, tem que inverter o sinal, né? Acho que eu não inverti. Quanto é que deu teu N? Não, eu errei no meio do caminho. Ai, ai, ai. Tudo bem, acontece. Ó, vou te dar uma dica, né? Se tem Aham. 2N aqui, tem 2N aqui, zerou, né? E agora todo mundo que é número, tu passa para outro lado. Então, menos 40 vai para outro lado do igual, mais Fica mais 40. 40. É, Menos 20 vai esqueci. mais 20. E o mais 10 vai menos Menos 10. E 10. só sobrou o N, né? Isso aí. Ah, tá. Eu tinha esquecido de inverter o sinal. É, então era 50, né? O N. 50 é o N, isso aí. N é 50, né? Uhum. Muito bem. Só que não queremos o N. Nós queremos, porque o N é a quantidade de pessoas da festa, né? Sim. O que a gente quer é a quantidade de docinhos. E a quantidade de docinhos não era 2N? Ah, então é. É 2 vezes N. Então é 100, né? Isso aí, Uhum. coragem, coragem. 2N é 100. Isso aí, moça. Beleza? Sim. Então veja que a desgraça não é isolar o N, né? Não é para ser a parte difícil. A parte difícil é essa baita dessa interpretação aqui, né? Que, sinceramente, tá a nível pesado aí para quem é do ensino fundamental ainda. Poderia muito bem ser uma Tá questão de bem Enem. complicado Poderia, mesmo. poderia ser a questão média fácil do Enem, assim. Beleza? Pode crer. Ah, muito bem, senhorita Sophie. Vamos para a próxima question. Ver se a gente tem uma outra nesse esquema aí, mano. Acho que essa aqui é boa. Os negócios tudo junto. Sim, assim. Aí, quando você terminar de ler, me fala se você entendeu algo. Tá. É, terminei de ler. Então, Certo. E aí, alguma coisa? eu não sei. Eu ia chutar que era conta de probabilidade, não, né? Probability. Bem, estamos falando de possibilidade, então existe a possibilidade de ser, né? Tem a ver com probabilidade. Mas, na verdade, não é bem probabilidade. Tá pensando a ideia certa, mas não é exatamente probabilidade. É o que a gente chama de combinação, sabe? Uhum. Permutação, esse tipo de coisa, arranjo, né? Que é a matéria de combinatória. Muito bem, você lembrou que tem a ver com probabilidade, é verdade. Bem, e aí? Tem alguma ideia de como fazer? Deixa eu pensar, Tu peraí. pode fazer um desenho, né? Talvez fazer as riscaradas aí no papel ajude. É verdade, peraí, deixa eu tentar. Beleza.
Peraí, a interpretação tá difícil. Fernando e Clara são de dois grupos diferentes e cada grupo tem 4 pessoas, ou eles são do mesmo grupo que tem 4 pessoas? A interpretação é sua. Dá uma pensada aí e vê qual resposta faz sentido no final, porque uma das interpretações que tu teve não vai fazer muito sentido, tá? Tá. Ah, é. Eu não sei como fazer essa conta. Nem desenhando eu consegui entender. Faz aquelas árvores. Lembra daquelas árvores de possibilidade, assim? Por exemplo, tu tem. Vai ter um filho, tu pode ter menina ou menino. Daí tem o segundo filho, pode ser menina ou menino. Daí vem o menino ou menino também no de baixo. E assim vai. Lembra dessas árvores? É que eu sei, acho que isso dava, mas vai demorar um pouquinho, né? Não, não vai, é bem rápido. Tá, tá bom. O número de maneiras diferentes de haver exatamente uma pessoa entre Fernando e Clara na fila. Um número de pessoas diferentes de haver exatamente uma pessoa entre Fernando e Clara na fila que será formada. Número de maneiras diferentes de haver exatamente uma pessoa. Número... Tá, vamos lá. Achei engraçado você pensar aqui, porque é confuso, né? Quando mete um monte de nome e tal. Talvez fosse melhor falar, sei lá, da F, da C, e uma pessoa aleatória aqui no meio que a gente chama de X, né? É. Fernando e Clara fazem parte de um grupo de 4 pessoas que serão colocadas em fila. Então, sei lá, pode ser o F, a C, o X e o Y, né? O número de maneiras diferentes de haver exatamente uma pessoa entre Fernando e Clara na fila que será formada, pô, aí tu desenha as filas, né? Tu desenha as filas na possibilidade de ter apenas uma pessoa entre Fernando e Clara. Tem, vamos lá, quais são as possibilidades? Tem uma aqui. Tem a Fernanda, o X, né? Fernanda, X, Clara e Y. Uma Aham. possibilidade. Sim. Daí a possibilidade do contrário, né? Com a outra pessoa ali. Muito bem. Tudo bem? Aham. Tá. Agora tem uma terceira possibilidade. Eu troco a Clara pelo Fernando. Ó, por isso que, assim, ó, dá pra fazer, né? Tem várias probabilidades, não tem? Não, não tem várias, Possibilidades. tem pouquíssimas. Tem bem poucas, senão. Olha só as opções de Não, tem resposta que aqui. ter uma pessoa entre. Esse é o detalhe. Tem que ter só uma pessoa entre, né? Que vai Então ser tem ou o que estar na X ou o Y. ponta. Não. Bem, por isso que é bom desenhar para ver as possibilidades. Esse problema de combinatória, essas coisas assim, sabe qual é o chato? Que quando a pessoa mostra, parece óbvio, né? Olha que óbvio. Eu colocando as letrinhas aqui, né? Parece muito óbvio. Aham. Pô, mas não, daí tu tem que tentar fazer, né? Porque senão vai parecer que é óbvio. Daí vai ter um outro problema parecido e você não vai conseguir, né, fazer, porque parecia óbvio quando eu fiz, mas não é óbvio quando tu tentou. Ó, eu mostrei alguns dos casos, tá? Aham. E a ideia é essa que tu acabou de falar, isso mesmo. A ideia vai ter apenas uma pessoa entre a Fernando e a Clara, né? Agora tem outra forma de tu Tá. colocar essa pessoa Aham. entre, né? É isso aí. Então pensa lá, tem mais alguns casos só, tá bom? Deixa eu ver. É, hum, tá, acho que dá pra fazer. Então.
Ah, então dá pra... sei. Se tirar de ordem... Ah, não, né? Não sei. Moça, por favor, né, moça? Dá uma tentada aí, né? Vou mostrar só um caso aqui, tá? Os outros tu vai ter que fazer. X, a Fernanda, o Y. E é claro, olha só, Sim, não né? foi isso que eu falei. Foi? Então eu Foi o acho que eu que tava travou aqui. falando. Foi, Não, travou, eu não escutei, eu realmente não escutei. é o que eu Mas tava esse é o falando. caso, então. Esse é o caso. Olha Não, só. não, não é que eu falei a probabilidade, é que eu fui perguntar, fui falar. Não, é que eu Ah, fui. Ah, eu não sei expressar. anyway, pode fazer as outras então, beleza? Tá, então. Agora faltam bem pouquinhos, né? Mas seguem essa lógica aí que eu acabei de mostrar. É pra fazer Y, F, X, C. Uhum. E mais uns outros. Vai fazendo aí quando você achar que finalizaram, daí você me fala, tá? Y, F, X, C. ahn, tá, então depois também tem X, C, X, C, Y, F. Também tem. É pra eu anotar isso? Sim, você que tem que me dar a resposta. Você já tava falando um monte. Acho que acabou, né? Eram mais duas, não eram? Não. Tinha mais? Tinha que duas? Uhum. Ó, a gente pode trocar aqui a pessoa X pela pessoa Y. Aham. A gente pode trocar a pessoa F pela pessoa C. E, finalmente, a gente troca a pessoa X aqui pela pessoa Y de novo. 8 casos. Note que nenhum repete, né? Ah, tá. Aham. Então é isso aí, cuidado, hein? Beleza. Então é isso aí. Vamos para a próxima? Oi, tinha travado. Sim. Tá me ouvindo? Beleza, deixa eu pegar aqui, só um instante aqui. Ok. Nossa, aqui, essa é boa. Ou não, não sei. Essa aqui de bolinhas é legal. Muito a ver com isso que a gente acabou de ver, que é a questão de Uhum. ficar desenhando as situações, né? Veja que aqui não tem muita conta, né? Aqui tu tem que escrever os casos mesmo, né? Ou você escreve como árvore, ou você escreve cada um dos casos aqui, né? Eu achei mais apropriado escrever cada um dos casos, né? Mas às vezes é bom fazer em árvore. E aí, dá uma lida nesse aí, né? Segue a mesma estratégia, me parece, de contagem e tal. Paulo tem 5 bolinhas idênticas e irá guardá-las em 2 caixas diferentes. De quantas maneiras diferentes Paulo poderá guardar todas as bolinhas
as caixas de modo que nenhuma caixa fique vazia. Em 5 bolinhas idênticas, vai. Você pode desenhar as caixas, você pode desenhar as bolinhas, né? Tá, ele tem 5 bolinhas e 2 caixas. De quantas maneiras diferentes Paulo poderá guardar todas as bolinhas nas caixas? Uma fica sozinha. Isso, por Tá. exemplo, você pode colocar uma bolinha numa caixa e 4 em outra, né? Ah, entendi. Tá. Isso. Então, E assim vai, né? Você pode colocar 2 numa, 3 na outra. Assim vai, são todos esses casos, né? tá. Contar bem. Ixi. As caixas são diferentes? De quantas caixas? Caixas diferentes. Ah, entendi. Então, entendi. Ixi, complicou. Bem, eu acho que esse aí é mais fácil que o outro. Só vai ter que escrever os casos, né? Se tu não desenhar, não vai dar certo. É, Eu vou já te dar um spoiler da resposta. Tem menos casos que o anterior. Então é para ser bem mais fácil, né? Não tem um monte de letra, mais simples. menos casos que o anterior? Então eu tô pensando Claro, errado. é só 2 caixas. Você não tem 4 letras diferentes. Você tem 2 caixas e umas bolinhas. Então aqui está uma caixa, aqui está outra caixa. Quais são as Aham. situações? Você pode fazer Então pode fazer essa situação 3, aqui. 2. Pronto, uma situação. Outra situação. Essa e essa. Assim vai. Sim. Vai contando as situações. Ah, entendi. Ah, mas vamos dar exemplo. Ah, não. Eu não posso dar exemplo, né? Tá bom. Deixa eu ver. Tem, não sei, tem 4? Isso, a resposta é 4. Viu como foi mais simples? Sim. É isso aí. 4 casos. Então, aparecer uma situação dessa, você já sabe, né? Aham. Dá uma contada. Só isso. Bem, vamos ver se temos um outro problema parecido com isso lá na outra prova. Não esquece de pedir para tua tia me mandar depois, tá? Tá De bom. novo as outras Eu, provas. eu mandei várias mensagens. Não, várias mensagens não. Sumiu os PDFs das É, mensagens, eu, achei muito eu curioso. baixei várias provas no computador e não tô achando os arquivos. Doideira, que os sumiram. Bem, tem um monte de perguntas, né? Mas quero pegar uma mais simples. Nossa.
Isso aqui não, isso aqui vai ser muito longa. A outra prova tá bem mais difícil que essa. Nossa. Ah, essa aqui parece razoavelmente melhor. As outras questões estão bem piores desse assunto aqui nessa prova. Essas duas que você fez aqui são bem mais fáceis que as da outra prova. Meu, tô até assustado com as questões da outra, que essa aqui é a mais fácil. Então, é absurda a diferença entre provas. Assim, das questões de humanas também é bem diferente. É pra fazer isso também sozinho? Se tu tiver ideias, pode mandar elas. Eu vejo se tá certo ou não. Mas pode começar sozinho assim. Tá. Então, Essa questão é interessante. calma, eu não sei se eu tô me enganando. Que não sei, eu vou fazer. Desenho, desenho. Só isso que eu posso te dizer. Tem que desenhar. Matemática é assim. Então você desenha 5 portõezinhos, né, que faz as pessoinhas passando. Aham. Pera, o número de maneiras diferentes que uma pessoa pode entrar por um portão e sair por outro. Diferente. Exato. Ai, meu Deus. Tá. Você já sabe como desenhar, né? Um serviçamentos. É um número alto? É, né? Se por alto você diz maior que o das outras, sim. É um Ah, tá. pouquinho Então tô maior. certa. 25? 25? Ai, ai, ai. Passou muito perto. Acho que você contou algumas a mais. Você contou algumas a mais, minha amiga. Faltou pouquíssimo. 20, tá? Ah, tá. Quase. Mas a tua ideia foi legal, foi legal. Contou bem, viu as situações, mas eu acho que
Tu contou as 25 situações? Acho que tu contou uma a mais, né? Alguma ali tu contou duas Acho que eu me vezes. confundi porque tem vários rabiscos. Isso, deve ter contado duas vezes, mas ó, já tá bem melhor, né? Aham. Fez isso aí sem me ajuda. Sem me ajuda, assim que é bom. Ah, muito bem. Vamos ver se a gente tem. Vamos ver se a gente tem um mais barra pesada aqui. Essa aqui parece. Deixa eu ver. Bem, as outras questões elas estão tão difíceis Ixi, que eu vou te pedir uma de outro assunto, tá? Que tá. me pareceu assim ser a questão que relaxa as crianças assim na prova. Não me Uhum. pareceu ser difícil. Isso aqui, ó. Lidar nisso aí parece bem fácil, né? Sua máquina fabrica 3 peças a cada 20 segundos. Em 4 horas ela fabricará. Não sei, isso não parece tão difícil pra ver. Isso aí, gostei dessa atitude. Então, 3 peças a cada 20 segundos. Então, em um minuto tem 3 sessões de 20 segundos. Então, seria 9 peças por minuto. Perfeito. 4 horas. Uma hora tem 60 minutos. É verdade. Na Tô Terra é assim. só pensando. Beleza. Então, nossa, fica passando um monte de carro na rua e fica fazendo barulho, né? Canal? Oi? Você falou canal? Carro? Não escutando nada, pra falar a verdade. Que aqui fica parecendo que tá azul, só que aí acho que tá fazendo barulho. Não, tô escutando nada. Vixe, peraí. Será que tá certo? Peraí. Acho que eu consegui o resultado. Não sei se tá certo. Hum, Deu 2100? não. Quase isso. Ué, 2160. Acho que você esqueceu de uma multiplicação aí por 60. Esqueceu de algum aí. Né? Tenta verificar o erro aí. aqui é um 6. Juro pra você, tá um 6 aqui. Eu achei que era um 0. Aí Agora não. que eu entendi, porque é 4. Porque 6 vezes 9, porque 9 60 vezes 9, porque 9 é por minuto. Então, 60 minutos vai ser vezes 9, vai dar 540. Como tem 4 horas, vai ser 540 vezes 4. E 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16. Então, aí eu coloquei 6 por ser um 0. É verdade. Olha só, né? Conseguiu fazer sem nenhuma ajuda mesmo dessa vez.
Então acho que a gente pode ir para uma Já é um questão. avanço isso. Oh, ótimo avanço. A gente pode ir para uma questão little bit harder. Ok. Ai, 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 essa aqui é um pouquinho mais difícil. Algarismos de 1 a 9 formam-se números naturais de 5 algarismos distintos. Enquanto desses números não aparecem juntos dois algarismos pares nem dois algarismos ímpares. É isso aí. Hã? Com os algarismos de 1 a 9 formam-se números naturais de 5 de 5 algarismos distintos. Por exemplo, esse número aqui, ó. É o 12.345, por exemplo. É um Ah, número de sim. 5 algarismos com, é, De 1 com a todos 9. os algarismos diferentes aqui. Uhum. Isso aí. Enquanto desses números não aparecem juntos dois algarismos pares. Ah, não. Vai ter que fazer tudo? Bem, aqui não vai dar para contar, porque são muitos casos mesmo aqui. É. Mas você pode pegar a lógica. Bem, vamos pensar o seguinte, né? Uhum. Por exemplo, digamos que você entendeu, né? Que o seu número vai ter que ter 5 algarismos, certo? Um, Sim. 2, 3, 4, 5. E a única regra que ele está dizendo é que não pode ter par do lado de ímpar, né? E ímpar do lado, Uhum. quer dizer, não pode ter par com par ou ímpar com ímpar, né? Dois algarismos pares nem dois algarismos ímpares. Então, tipo, tu não pode pôr algarismos de mesma paridade um do lado do outro, né? Então é um par, um par, um ímpar, né? Pronto. Uhum. Ou um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par, né? Então, tipo, quero dizer, ou tu vai fazer par, ímpar, par, concorda comigo? Uhum. Ou o contrário. Né? Entendeu? Faz sentido, né? Sim. Isso. Então, ímpar, par. Então, essas duas são só essas situações aqui. Né? Agora, vamos pensar, né? Por exemplo, nesse primeiro caso, par, ímpar. Né? Vamos colocar aqui as casinhas. Né? Vamos pensar no caso só par, ímpar, né? Primeiro caso ali. Uhum. Vou até escrever aqui, ó. Caso que começa par e depois vai ímpar. Quantos números eu posso colocar aqui? Quantos números diferentes? Quantos números pares tem entre 1 e 9? Em 4 Tem o 2, o 4, o 6 e o e 8. o 8. Exatamente, tem 4. Muito bem. Então eu posso colocar 4 números diferentes aqui. Uhum. Quantos números ímpares tem de 1 a 9? De 1 a 9 em 5? 5. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Muito bem. Uhum. Muito bem. Aqui é par. Aqui é ímpar. Aqui tem que ser par de novo. Quantos números eu posso colocar aqui? 4. Não, porque não pode repetir. Ó. E Distintos, tá vendo? então, 3. 3? 3, exatamente, 3. Porque se tu escolheu um número aqui, tu não vai poder escolher ele aqui de novo, para não repetir, né? Uhum. Ah, Muito entendi. bem. Aqui. Aí Então, 4. E 4. depois 2. Exato, moça. Muito bem, eu fiz isso. Então significa que tu tem 4 possibilidades aqui, vezes 5 aqui, vezes 3 aqui, vezes 4 aqui, vezes 2 aqui. Agora tem que fazer essa conta, né? 4 vezes 5 vezes 3 vezes 4 vezes 2. Tá. Vezes 5 vezes 3 vezes 4 vezes 2 dá 480 casos. Se eu não errei nada aqui, 480. Beleza, eu fiz do que começa em par e depois vai pro ímpar. Agora que tal tu fazer esse aqui, que começa em ímpar e depois vai pro par? Tá. Tá bom. Não, mas. Peraí. Mas aí. Vai ser a mesma coisa? Não. Mesma quantidade de. Não, não vai ser não. Entendi.
Ah, não. Tá. É só checar a conta pra ver se tá certo. Beleza. 720. 720. Tudo bem. É isso aí. E agora você tem que lembrar que o problema te pede todos os casos, na quantidade de casos. Então eu achei Uhum. 480. Você achou 720. Então tem Então que tem que dar somar. tudo, somar, isso aí. Dá 1.200 casos? Show, isso mesmo. 1.200 casos. Muito bem, moça. Tá bom, né? Olha só. Fez. Pegou a ideia e fez, né? Assim que se faz. Uhum. Gostei. Essa era uma das mais difíceis. Agora eu acho que. Acho que isso aqui é boa. Isso aqui é tipo um sisteminha. Tipo aquele do. Bem, vamos ver, né? Não quero dar dicas. Vai que você consegue sem minha ajuda, né? Mas a gente fez bastante conta parecida. Eu possui em sua garagem pregos, parafusos e porcas, totalizando 135 unidades. Se para cada prego. Eita, se para cada prego há duas porcas e para cada porca há três parafusos, então o número de parafusos que a pá possui é para. Tá. É pra eu fazer? É, sim. Ai, ai. O número de parafusos que a Rafael possui. Ó, vamos começar aos poucos, dando nome aos bois, né? Você tem prego, parafuso, porca. Ah,
Então você tem X, Y e Z, né? Uhum. Ele está dizendo que a quantidade de tudo isso somado, a soma de tudo isso dá 135, não é mesmo? Sim. Pronto, aí, ó. Temos uma primeira equação já. Tá. Percebeu que tudo passa por escrever as equações, né? As lógicas entre um termo e outro, né? Por exemplo, a hora que ele fala aqui, ó, que se para cada prego há duas porcas, né? Ou seja, cada prego tem duas porcas. Então, se prego é X e porca é Z, X é igual a 2Z, não é mesmo? Sim. X. E com isso você vai acabar encontrando relação suficiente para encontrar essa quantidade de parafusos aí. Eu sou muito ruim com equação. Beleza, então o negócio é o seguinte, como já está acabando a aula, eu já te dei a ideia, né? Agora é Aham. contigo, tu vai construir e vai fazer sozinha. A nossa Tá. próxima aula